Fala galera, hoje a gente chegou na segunda aula da nossa jornada e se você ainda não viu a primeira aula, entra no link que eu mandei e assiste em sequência, que as coisas vão fazer muito mais sentido, beleza? Bom, hoje eu vou abrir então um método por dentro para vocês, né? E mostrar também como ele ajudou e tem ajudado os meus alunos, né? E a mim mesmo, né? Porque é o método que eu uso para comigo mesmo para continuar evoluindo na guitarra, mesmo depois de já ter parado de fazer aula, ou mesmo quando eu quero comprar algum curso, eu uso muitos dos pilares que eu aprendi e desenvolvi no meu método para continuar absorvendo outras informações, outros conhecimentos da melhor forma. Para começar, eu queria mostrar então alguns depoimentos de pessoas como vocês, né, meus alunos, que estavam com dificuldades, estavam aprendendo sozinhos pela internet e estavam com dificuldade de conectar os conceitos, de entender os conceitos da melhor forma, não estavam conseguindo evoluir no instrumento. Eles não tinham um caminho claro a ser percorrido, né? E tinha um excesso de informações que atrapalhava mais do que ajudava, né? Embora tenha muita coisa legal disponível na internet, muito material legal, mas também é cada um falando uma coisa, cada um dizendo que o dele é certo. Você não sabe muitas vezes nem por onde começar, né? Ou às vezes um fala que você tem que começar de uma forma, o outro fala que você tem que começar de outra. Ninguém dá uma base que você consiga entender de maneira prática e simples por onde começar e como seguir e o que fazer com essas coisas do começo e por que elas são tão importantes depois para o seu aprendizado. Né? Então, muitas vezes a gente se enche de informações e se perde porque você não sabe como usar aquilo. Às vezes você já chega num nível, já está no nível intermediário, já sabe fazer pentatônica, já sabe improvisar um pouquinho, mas você não sabe muito sair daquilo e você não entende por quê. Eu acho que é importante que tenha uma ordem lógica das coisas, né? É isso que os meus alunos sentiam falta e isso é uma coisa que me ajudou muito também nos meus estudos ao longo da minha vida, né? Ao longo do meu caminho estudando guitarra. Eu comecei há muitos anos já, comecei a tocar em 98. Primeiro meu pai me ensinava, mas meu pai era mais especialista em violão, ele tinha sido professor de violão. E ele me deu uns primeiros toques e tal, e depois eu fui fazer aulas com o professor, e depois com outro professor, e assim fui evoluindo. Fui para escolas de música, fui evoluindo meus estudos dessa forma. E uma coisa que eu observei ao longo do tempo é que eu só ia ver as coisas mais essenciais, às vezes, depois de muito tempo, né? E primeiro me passavam um monte de shapes, né, para eu decorar, e eu não entendia o que aquilo significava, eu não sabia o que fazer com aquilo, só sabia ficar subindo e descendo escala, ou mesmo na parte técnica, né? Me aconteceu muito de eu tocar de determinada forma e o professor falar que eu só precisava sentar, estudar e tocar com o metrônomo aquilo de até ficar bom. Mas se você não estiver fazendo o movimento da maneira mais correta, não adianta nada você passar horas e horas estudando, né, da forma errada, porque você não vai evoluir e se você evoluir vai ser meio que na base da tentativa e erro. Você vai identificar que em algum momento você conseguiu sair do lugar, mas você não vai saber dizer por quê, né? Vai ser na base da tentativa e erro, você vai ficar muito tempo ali. Foi uma coisa que aconteceu muito comigo ao longo dos anos, né? E depois eu fui fazer aula com um outro professor, aí já mais recentemente, há uns 5 anos atrás. Eu contei isso no outro vídeo, né? E aí ele me mandou rever muita coisa na maneira como eu tocava, e eu entrei numa briga comigo mesmo, né? Mas eu descobri depois que tinha uma ciência por trás, né? E ao mesmo tempo que esse cara me ensinou muitas coisas bacanas, algumas coisas que me ajudaram, inclusive, a montar esse método aqui, algumas outras coisas ele mesmo não entendia por que ele fazia e por que ele ensinava daquela forma, né? Ele dizia que era o certo, como se o jeito dele fosse o mais certo. Mas, como eu já falei isso no outro vídeo, existem algumas maneiras certas e eu faço questão de frisar isso aqui, porque eu não vou dizer que só uma maneira é certa de se fazer para vocês, né? Vocês vão precisar entender aquilo que é melhor para cada um, mas conhecer todas as maneiras corretas para vocês poderem utilizá-las da melhor forma, né? Bom, indo para os depoimentos, né? Tem um depoimento aqui do meu aluno Pedro que fala que o método
tá sendo bem legal para ele e tem facilitado bastante o processo todo, né, de aprendizado dele e tudo mais. O Luiz diz que eu sou um cara paciente, energético e tal, e que ele começou a ter mais noção rítmica, melódica e harmônica de uma maneira fácil, né? E eu acho que da minha parte eu busco que vocês entendam de uma maneira fácil o que eu estou passando. A Carol não sabia nada e em apenas 4 meses ela já passou a se virar sozinha, né? Ela consegue ler as coisas com facilidade, fazer os acordes, tocar as coisas que ela gosta e ela tá achando emocionante aprender com esse método. Bom, são pessoas que tinham os problemas que vocês têm, de ir pegando muitas informações na internet e tudo muito superficial e também é muita coisa para decorar, né? E aí fica difícil de entender como tudo isso se encaixa. E assim, o método, ele serviu para elas porque ele traz a simplicidade, né? E uma ordem lógica de compreensão, né? E aí isso vai fazer com que elas poupem muitos anos de estudo, né? Porque não vai ter mais tentativa e erro, não vai ter mais busca sem saber exatamente pelo quê, né? Na internet. Você vai direto ao ponto, você já sabe exatamente aquilo que você precisa e assim você consegue evoluir mesmo com menos tempo disponível para estudar, né? Tem gente aí que tem uma vida muito corrida, eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma vida bem corrida, mas é importante saber que é sim possível evoluir e se tornar um guitarrista melhor, mesmo com pouco tempo disponível para estudo, né? O que é importante é que ele se torne rotina para você, né? E que você consiga ter uma consistência de estudo que seja 20 minutos por dia, pelo menos, né? Mas se forem pelo menos 20 minutos bem estudados, todos os dias você vai ter evolução. Eu vou abrir aqui o método para vocês entenderem bem como ele funciona. Bom, o método então ele tem 4 pilares e ao longo do tempo eu também acho importante que vocês aprendam através de músicas, né? Músicas de preferência que o aluno goste, né? Eu dou preferência a isso porque isso faz muita diferença no interesse, né? E o aluno se manter motivado a aprender. Eu acho que unindo esses 4 pilares com o aprender com músicas que você goste, vai fazer com que vocês evoluam e saiam do lugar, né? Porque você vai parar de ficar fazendo só exercício chato ou só aprender conceito teórico que você não sabe muito bem para que serve, através de música, na verdade, que você vai conseguir aplicar aquilo logo de cara, né? Então, o primeiro pilar do método é a simplificação, é simplificar. O que isso significa simplificar? Eu acho que tinha muita coisa, né? Então, você não precisa aprender 1 milhão de escalas, não precisa aprender todos os shapes de arpejo, nem como montar todos os acordes, né? Mas você precisa entender o sistema Caged, né? Que é aquele sistema de acordes, né? Cada letra aqui, para quem ainda nunca viu ou se já ouviu falar e não lembra, cada letra dessa representa um acorde, né? C de Dó, A de Lá, G de Sol, E de Mi, D de Ré. Então essa vai ser a base de acordes que a gente vai ter para aprender. Parece besteira, parece coisa simples, mas se você souber como fazer todos esses acordes, esses shapes de acordes, né, ao longo do braço da guitarra, você vai conseguir dominar muito melhor e conseguir fazer os acordes em qualquer lugar do braço, né? E você vai conseguir conectar um no outro, né, os shapes diferentes. Isso vai ajudar muito na hora da gente visualizar as notas, na hora da gente visualizar os acordes ao longo do braço. É uma coisa que eu acho que é essencial para qualquer guitarrista. A segunda coisa é uma coisa que eu chamo de mini shapes. É uma coisa que eu nunca vi por aí, não encontrei na internet quando eu procurei, mas é uma coisa que eu aprendi, né? E que eu achei, assim, mudou a minha vida quando eu entendi isso. Mudou minha vida na guitarra, eu passei a enxergar as coisas de uma maneira muito mais fácil. Se eu estiver improvisando, eu consigo enxergar onde que eu tô e para onde que eu posso ir, sem precisar decorar o braço inteiro da guitarra. E eu acho que é assim que os grandes guitarristas também fazem, né? Eles só não dizem isso muito claramente, mas eu acho que
Ninguém fica decorando tudo, embora possa parecer que sim, né? Eles só sabem onde é que eles estão por conta de um único shape, né? E que, na verdade, eu acho que podem ser dois, né? E eu gosto do mini shape da penta, primeira oitava da penta menor e a primeira oitava da penta maior. Através desses dois desenhos, se a gente entender mais um conceito que eu acho que é básico também, que é o conceito de intervalos, a gente consegue montar qualquer escala. Qualquer escala. Inclusive, você também consegue montar qualquer arpejo. Então, a união dessas três coisas é o que vai fazer com que você entenda e saia do lugar quando você for visualizar coisas na guitarra, for visualizar as notas, os acordes, as tríades, as tétrades, os arpejos, as escalas, montar isso por conta própria. Se você souber essas três coisas, você sai na frente de muita gente por aí, de 90, 95% dos guitarristas que você conhece, né? Eu acho que a maioria dos guitarristas decorou os shapes, né? Decorou o shape dos modos e ele não entende exatamente por que eles são montados daquela forma. Ou se entende, não sabe como usar isso, né? Em cima de quais acordes e tudo mais. Então, na hora que a gente entende essas três coisas, fica muito mais fácil, né? As coisas começam a fazer muito mais sentido. Isso aqui é a parte básica da teoria, né, que todo guitarrista tem que saber. Mas aí a gente vem para a execução disso, né? E a execução correta é através da mecânica, o nosso segundo pilar. E aí eu acho que tem essencialmente duas grandes coisas que a gente fala de mecânica. Tem a palhetada. Muita gente fala a maneira errada de palhetar, e eu acho que tem algumas maneiras corretas de se palhetar, né? E eu vou mostrar isso para vocês aqui ao longo do método. Existe um estudo de um cara chamado Troy Grady. Ele é um gringo que tem um canal no YouTube, ele tem cursos, mas ele basicamente ele não dá aulas, né? E ele só mostra como os grandes fizeram para tocar. Então é um grande estudo, aquilo é um grande estudo e ele faz verdadeiros documentários nos vídeos dele. Se você assistir, é tudo muito bem feito. Mas ele é um cara que dissecou a palhetada, ele chegou no ponto de entender todos os movimentos da palhetada e eu absorvi isso e trouxe em português para vocês, né? Eu estudei os cursos dele e foi uma das coisas que mudou também a minha maneira de enxergar toda a parte da mão direita na guitarra, né? Você vai entender como que você consegue palhetar da melhor maneira, economizar o movimento, fazer um movimento muito mais preciso, e assim você vai parar de ficar tentando, ou estudando horas e horas e horas sem sair do lugar, né? Porque se você não souber exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo e que horas você pode fazer essas coisas, não vai servir de nada, né? Então o estudo do Troy Grady foi o que me ajudou a entender melhor a palhetada e que foi que me fez entender que, na verdade, quando eu tinha aquele conflito, né, que eu falei no primeiro vídeo, entre o que eu aprendi com o meu segundo professor, que foi mais de técnica, com o meu professor mais recente, que mudar completamente minha técnica, na verdade, essas duas coisas estavam certas, né? Mas eu não sabia por quê. Por que as duas coisas estavam certas e como que eu fazia para transitar entre elas ou para usar as duas coisas quando fosse melhor usar. Eu vou entrar em detalhes nisso com vocês. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria saber. E você não vai ver isso em muitos lugares por aí, tá bom? A segunda coisa é a mão esquerda. A mão esquerda é a que vai dar muito da expressão da guitarra, né? Porque se a mão direita é a que palheta, ela vai palhetar com intensidades diferentes, com precisão. A mão esquerda é a que vai fazer os bends, vai fazer os vibratos, vai fazer os slides, vai fazer os ligados, os hammers. Então, eu acho que isso o Troy Grady não aprofundou no curso dele. Na verdade, ele nem falou no curso dele, porque são mais vídeos, né? Ele fala muito da palhetada, mas eu acho que dá para agregar também a mão esquerda. Ela é essencial para a expressão na guitarra, né? Como é que você vai fazer um bend da melhor maneira? Fazer um bend de 2 tons, de 2 tons e meios? Como é que você vai chegar nesse lugar numa nota soando bonita, né? Soando consistente. Nas próximas aulas eu vou mostrar um pouco disso tudo, como a gente junta a mão esquerda e a mão direita. E tem toda uma mecânica por trás da mão esquerda também, né? Então, se tem uma mecânica que o Troy
desvendou, né, da mão direita, também tem uma mecânica da mão esquerda que vocês precisam entender para destravar a técnica ou evoluir tecnicamente, se você acha que esse é o motivo. Beleza? O terceiro pilar é o pilar da observação. E uma coisa é fato, sem observação não tem evolução, né? E aqui eu vou te observar e te ensinar a se observar, né? Tanto nos movimentos das mãos esquerda e direita, como no som. Eu vou te ensinar a observar que som você está tocando, para você ir treinando também o seu ouvido. Eu vou te dizer o que observar em si mesmo na hora de estudar, como observar, porque assim você vai conseguir manter a mecânica da forma correta, da melhor maneira e continuar evoluindo, né? Isso vai garantir que você evolua. E ao mesmo tempo, enquanto isso, você vai desenvolvendo o seu ouvido musical, você vai apurando mais o seu ouvido e observando os sons, né? Isso faz toda a diferença e é o que vai tornar você um grande guitarrista, é saber se observar. Essa é a diferença para os grandes músicos, eles sabem se observar. E se você não for treinado a fazer isso, você não vai conseguir aprender e absorver as coisas da melhor maneira, tá bom? E uma coisa muito importante é que absorver bem esse pilar da observação, de observar, vai fazer com que você consiga aprender muito mais coisas sozinho também, né? Você vai continuar evoluindo sozinho e vai se tornar muito mais apto a estudar sozinho, a ser mais autônomo como guitarrista, né? Eu acho que a autonomia é uma coisa essencial também. E, a meu ver, é por falta de não ter isso desenvolvido, né? De não ter observação bem desenvolvida, que muita gente não aprende nada com cursos online, com vídeos na internet. É porque elas tentam fazer, mas elas não estão se observando, elas não sabem ainda como fazer isso, né? Então faz total diferença aprender a se observar. Bom, e o último pilar, então, vai ser o de expandir. Agora que a gente já está com isso bem sedimentado, já tem a simplificação, né? Já tem a base do Caged, dos mini shapes, dos intervalos, já sabe a execução, que é a mecânica da palhetada na mão direita, a mão esquerda, e a gente também já aprendeu a se observar para continuar evoluindo e continuar fazendo as coisas da maneira certa, né? E treinando o ouvido também, porque observar os sons. Agora a gente pode expandir. E aí, expandir, a gente vai conseguir montar as tríades, as tétrades. A gente vai conseguir montar os arpejos. A gente vai conseguir montar os acordes de todas as maneiras, né? Os acordes com inversão, acordes com sétima, com nona, com 13ª, com 11ª. Isso tudo vai estar muito mais fácil de entender, né? Vai ter também as escalas menor harmônica, vai ter escala menor melódica. E aqui é que entra todo o resto. E aí a gente vai ser capaz também de improvisar, né? Utilizando isso tudo. A gente vai conseguir conectar isso tudo, né? Por conta daquela base, né? Lembra dessa base? É isso que vai conectar tudo aquilo e deixar com que fazer com que a gente expanda também. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Hoje, quando eu preciso tocar alguma coisa, eu não me guio por isso aqui, por nada disso. Por nenhuma escala, por nenhum arpejo. Eu simplesmente venho aqui na nossa base, né? Aquilo que a gente iniciou na nossa simplificação, né? Que é o Caged, os mini shapes e os intervalos. São coisas bem simples e rudimentares para chegar nessas outras coisas e conseguir tocar e entender, visualizar tudo no braço e dominar finalmente a guitarra, né? Então, ter aquela base faz toda a diferença para depois a gente chegar aqui e tocar tudo isso, né? Entender tudo isso. Então agora vai ficar tudo muito mais fácil e vocês vão ver que vocês vão ter destravado completamente na guitarra e vão ter conseguido depois de expandir, né? Não antes, mas depois de expandir, atingir realmente um outro nível, né? Seja tocando como criando também as suas próprias coisas, tá bom? Então, nas próximas 2 aulas, eu vou entrar em detalhes nos 2 primeiros pilares do método, né? Vai ser cada aula sobre um pilar, né? Vai ser uma aula sobre a simplificação, sobre o simplificar,
e a segunda aula sobre a mecânica, tá bom? E aí vocês já vão começar a entender como usar isso ao favor de vocês nos estudos e para aprender músicas, para aprender a tocar melhor. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula.